Eu quero falar nessa noite sobre TSD. Você pode repetir TSD? De novo, TSD. Agora mais forte, TSD. TSD é tempo a sós com Deus. Querido, o TSD, essas três letrinhas e o que ela significa, faz parte do DNA da Igreja Vida Nova. Quem aqui é Vida Nova, levanta a mão, dá um brado de vitória. Então você tem no seu DNA tempo a sós com Deus. Ah, amados, como é importante nós termos um tempo a sós com Deus. Todos os dias. Não há nada melhor do que começar o dia, Mari, falando com Deus. Fernandinho, já começar o dia certo. Porque às vezes a gente começa agitado, já acorda atrasado, né? Já desliga o despertador e vai tomar banho, escovar o dente, faz isso, faz aquilo outro. Você começou o dia errado. A melhor maneira de começar o seu dia, para que ele termine bem ao final do período, é você começar o dia com Deus. Tomar o café da manhã com Deus. Dirigir as primeiras palavras do dia ao seu Deus. E é lógico que você começa com Deus e continua com Deus ao longo do dia. Essa mensagem é uma mensagem de incentivo, porque nós temos uma dificuldade de gastar tempo com Deus, de investir tempo em Deus. A gente não tem dificuldade para checar os e-mails, checar os WhatsApps da vida, para dar uma olhada no Facebook. A gente não tem nenhuma dificuldade nisso. Mas a gente tem dificuldade, e é uma luta para a gente ter o tempo a sós com Deus, gastar um tempo com Deus. E essa mensagem, querido, falou muito ao meu coração, porque eu já disse, o Senhor tem me levado a alguns lugares para pregar, e por onde eu tenho passado, o Senhor tem movido o coração dos pastores, das pessoas, e eles dizem, nós temos orado mais, a igreja tem orado mais, despertou na igreja, né, mais vontade, um fogo por passar tempo com Deus. Minha vida não é mais a mesma, minha vida mudou. E depois de ter falado isso, eu tenho pensado nesses dias o quanto eu preciso ainda mais crescer nessa área. O quanto eu preciso crescer ainda mais na oração, no tempo a sós com Deus. Porque a gente crê no poder da oração, não crê? Mas é interessante que a gente crê, mas a gente não ora. Como eu já disse aqui uma vez, se eu disser que tem ouro aqui a 3 metros de altura, você vai lascar a picareta aqui e arrebentar esse chão e cavar até achar o ouro. Mas há algo mais precioso que você encontra no seu tempo a sós com Deus. Quando você entra no seu quarto e fecha a porta para falar com Deus, ou se você não tem um quarto para você que é só seu, você entra no banheiro, ou você vai lá fora no quintal, ou você vai lá na área, ou você vai na garagem. Se não tem um lugar, você vai na igreja, né? Você vai em algum lugar e você gasta um tempo com Deus. Não tem coisa mais preciosa do que fazermos isso, gastarmos tempo na companhia de Deus, orando, falando com Deus. Um homem chamado Robert Trail, ele escreveu que alguns pastores de poucos dons e talentos obtêm mais sucesso do que alguns mais talentosos, não porque pregam melhor, mas porque oram mais. Muitos bons sermões são perdidos por falta de oração. E não existe igreja fracassada, existe igreja que não ora.
Não tem pastor fracassado, tem pastor que não ora. Não tem crente fracassado, tem crente que não ora. E eu quero falar sobre oração. Sobre você alinhar a sua vida com Deus. Começar bem para terminar bem. Muitos dos nossos problemas, eu diria que a maioria dos nossos problemas se resolveriam facilmente se você começasse o dia de maneira certa. Se você começar o seu dia com Deus, você vai ver que a maior parte do tempo que você gasta correndo atrás de problemas, você não iria precisar correr atrás da solução desses problemas. Porque a maior parte desses problemas, eles advêm justamente do fato de que você não tem vida com Deus. E porque não tem vida de oração com Deus, Deus não está presente no seu dia a dia. E porque Ele não está presente no seu dia a dia, você tem que usar muito do teu braço para remar e fazer as coisas. Mas quando você ora, você gasta tempo com Deus, o seu dia rende, as portas são abertas, o extraordinário acontece. Por isso, querido, quando você diz assim, eu sou muito ocupado para orar, eu tenho muitas coisas para fazer, eu sou uma pessoa que estudo, eu trabalho, eu sou empresário, eu sou um profissional muito ocupado, pastor, o senhor não sabe, o senhor não tem uma ideia de como é o meu dia. Querido, se você diz isso é porque você não tem a ideia de como era o dia de Jesus, como era intenso o dia de Jesus, como ele começava o dia de madrugada, ele começava o dia já orando, e cedinho já tinha uma fila maior que a fila do INSS, para tocar em Jesus, para que Jesus curasse, para que Jesus ensinasse, para que eram milhares e milhares de pessoas todos os dias. A vida de Jesus era muito cansativa, mas Jesus orava intensamente. Jesus tinha uma vida de oração intensa. E o meu desejo, a minha vontade nessa noite, não é trazer um peso sobre a sua vida. Não é uma oração, não é uma mensagem de condenação, para que você, puxa vida, eu não tenho orado, e agora eu estou em pecado, porque eu não estou orando, eu deveria orar, mas eu não estou orando. Não, querido, a minha intenção não é colocar um peso nos seus ombros, mas é colocar um fogo no seu coração, em nome de Jesus. A minha intenção não é colocar um peso na sua consciência, mas em nome de Jesus, a minha intenção é colocar sal na sua boca, mas não sal que vai provocar sede de Coca-Cola em você, mas uma sede de Deus, uma sede da presença de Deus, uma sede de oração, uma sede de acordar mais cedo, porque você tem uma necessidade, uma fome de estar na presença de Deus, que você não vai querer terminar o seu dia sem falar com Deus, que você não vai ver a hora de ter um tempo. E quando a gente fala de TSD, é tempo de qualidade com Deus, porque falar com Deus a gente pode falar o dia todo. Orar a Deus você pode, a Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar, mas é ter um tempo de qualidade. E você vai ver que muito do que você corre atrás, muito do seu esforço, muito do que você gasta de esforço físico, de dinheiro, de recursos, você não precisaria fazer se você gastasse mais tempo em oração, se você começasse o seu dia com oração. Vamos ler Marcos 6, de 45 a 51, e a gente vai ver um episódio na vida de Jesus que vai nos ensinar sobre o TSD, sobre o tempo a sós com Deus. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho. Diga sozinho. Sozinho. Em terra. Tempo a sós com Deus. Ele se achava sozinho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Diga, o vento soprava contra. O vento soprava contra.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Querido, eu quero, baseado na experiência de Jesus, ensinar a vocês nessa noite, em primeiro lugar, que quem ora tem um diferencial sobre aquele que não ora. Aquele que ora, ele tem visão de Deus. Quem ora enxerga coisas que aqueles que não oram não enxergam. Quem ora tem uma visão celestial. Quem ora tem uma visão privilegiada. Quem ora consegue enxergar as coisas da perspectiva de Deus, não da perspectiva da terra, mas da perspectiva dos céus. Jesus, ele não via as situações, os problemas da perspectiva humana, ele via da perspectiva de Deus. Ele via como Deus via. Por quê? Porque ele gastava tempo com Deus em oração, porque ele fazia o TSD, ele passava noites orando, ele levantava mais cedo para orar. Quando todo mundo ia dormir, ou todo mundo ia fazer os seus afazeres, ele ia procurar um monte para orar. Onde todo mundo estava procurando a internet, procurando um ponto de internet, procurando um Wi-Fi, onde todo mundo estava procurando uma conexão de internet, Jesus estava procurando se conectar com Deus. Por isso ele tinha visão, porque ele era um homem conectado, ele era um homem conectado diariamente com Deus. Ele procurava os pontos, como a gente fica procurando um ponto de acesso. Jesus também ficava procurando. Ele subiu o monte, ele disse: aqui o sinal está melhor, aqui o sinal está melhor, aqui está pegando bem o sinal, aqui eu consigo falar bem com Deus, e aqui conectou legal, eu vou gastar um tempo aqui, querido. Você já experimentou isso? Uma conexão com Deus? Você entrar no seu quarto, você procurar esse ponto onde a sua vida se conecta a Deus, e Deus começa a falar com você, Ele começa a fazer downloads espirituais na sua vida, Ele começa a abrir a sua visão, Ele começa a derramar coisas na sua vida, porque simplesmente você se conectou com Ele. Isso era o que acontecia com Jesus, um homem conectado com Deus, um homem que tinha visão, porque ele via as coisas de cima para baixo, ele via as coisas do ponto de vista de Deus. O texto diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade, mas era de noite, era de madrugada. O texto diz que era alta madrugada, Jesus subiu um monte para orar, já de tardezinha, os discípulos saíram, e eles já estavam remando a um considerável tempo. E aí o texto diz que de madrugada, Jesus viu. Querido, aquele que ora vê, aquele que ora tem visão, aquele que ora tem visão aberta, ele tem visão de Deus. Mas o texto diz também que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Isso diz para mim que aquele que ora, ele anda no sobrenatural. Aquele que ora, ele anda sobre o mar. E o mar aqui simboliza os problemas. Era um mar revolto, era um mar cheio de ondas, era um mar bravio. Jesus, ele não tem dificuldade, ele passa por sobre aquele mar e ele chega até os discípulos, querido. Quem ora passa pela dificuldade dando glória a Deus. Aquele que tem vida de oração, ele passa pelo problema, ele passa por cima dos obstáculos, porque o Senhor faz os pés dele como os pés da corça, pés ligeiros e pés que saltam obstáculos, em nome de Jesus.
Aquele que ora, ele anda no sobrenatural, porque se o mar não se abrir, ele vai andar sobre as águas. E se ele não andar sobre as águas, quando ele pisar na água, a água vai se abrir, porque ele anda conectado com os céus. E adiante dele vão os anjos, e o Pai está adiante dele, porque oração é comunhão com Deus. E quando ele anda, Deus anda com ele. Quando ele anda, o Espírito anda com ele. E não tem obstáculo para alguém que anda com Deus. E por isso Jesus anda por sobre as águas. Sabe por que você tem tido tanta dificuldade para enfrentar os seus problemas? Porque tem faltado oração. Sabe que o seu problema não é o seu problema é falta de oração. O seu problema não é o seu problema é falta de oração. Porque se você orasse, se você tivesse vida de oração, querido, os seus problemas, eles estariam não na sua cabeça, tirando o seu sono, fazendo você brigar com os seus filhos, fazendo você brigar com a sua esposa. Mas se você tiver joelho no chão, vida de oração, os seus problemas vão estar aonde eles têm que estar, que é debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. É aí que os problemas devem estar. Jesus andou sobre o mar, porque ele orava, ele gastava tempo. Mas quando nós não gastamos tempo de oração, querido, o mar nos submerge, o mar nos afunda, nós nos sentimos sufocados, as ondas, o vento, a gente não aguenta, a gente vai afundando nos problemas. Talvez você está aqui nessa noite, afundado em problemas, afundado em ansiedade, afundado em preocupação. Sabe o que falta para você? Não é mais dinheiro. O que falta para você não é um emprego melhor. O que falta para você é mais oração. O que falta para você é comunhão com Deus, é vida com Deus. Sabe por quê? Porque quando você ora, Deus vem lutar em seu lugar. Mas quando você não ora, você luta sozinho. Quando você ora, Deus vem lutar por você. Deus vem lutar por você. Mas quando você não ora, querido, você luta sozinho. Terceiro lugar, quem ora pode até sair atrás, mas sempre alcança quem não ora. Já estava a ponto de passar por eles. Jesus falou: pode ir embora, eu vou despedir a multidão. Então você imagina, eles saíram. Jesus está aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. E quando fala multidão é 1.000, 2.000, 3.000. Jesus está despedindo, Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, Jesus, foi demais. E aí sempre alguém quer conversar. Jesus, faz uma oração para mim, tá bom, eu oro. E Jesus, tá bom, Deus abençoe, boa noite, boa noite. E eles estão lá, no remo. E Jesus, boa noite, boa noite, boa noite. 5.000 despedindo, e eles no remo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E o vento, e a tempestade. Eles remam 2 metros e volta 3 para trás. Remam 1 metro para frente, 2 para trás. E Jesus está, boa noite, boa noite, boa noite. Terminou todo mundo, Jesus olha para eles e fala: eu acho que eu vou orar um pouco. Jesus sobe o monte e ele começa a orar. E ele está lá buscando a presença de Deus. Ele está em oração, ele está em intensa oração com Deus. E aí lá para a madrugada ele fala: os discípulos. E aí quando ele olha, e já é noite, então ele tem uma visão sobrenatural. Quem ora tem visão sobrenatural. Ele vê os discípulos remando com dificuldade, por causa da tempestade, por causa das ondas. Então Jesus fala: eu vou socorrer eles, porque aquele que ora sempre pode socorrer aquele que não ora. Então Jesus, ele começa a andar sobre as águas, e ele alcança o barco, porque os discípulos estão na força do braço, mas Jesus está no poder do Espírito Santo de Deus, andando sobre as águas. Quem não ora vai na força do braço, mas quem não ora vai no vento, nas asas do Espírito Santo de Deus, e sempre chega na frente. Você pode sair atrás, mas se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, você vai alcançar quem não ora, você vai passar. Jesus só não passou porque era discípulo, porque o texto diz que ele já estava a ponto de passar por eles, mas porque eram os discípulos. Se não fossem os discípulos, Jesus ia dar só um tchauzinho e ia embora, ia atravessar o mar da Galileia.
mas Ele socorre. Diga oração. A oração te leva mais longe. A oração que Ele te leva mais longe, a oração alivia as cargas, alivia o peso. A oração é um motor de popa no seu barco, motor potente. A oração é vela içada e vento a 100 por hora na sua vela. A oração te impulsiona, a oração te leva onde você jamais chegaria sem a oração. Na oração você vai fazer como a Bíblia diz, quando o próprio Senhor Ele toma as asas do querubim. Quando você ora, Deus manda um querubim e fala: carrega eles nas asas, põe lá, em nome de Jesus, leva eles. E o Senhor te leva a lugares mais altos. O Senhor faz você passar por sobre as dificuldades, em nome de Jesus. E quem ora sempre influencia outros a andar no sobrenatural. Esse texto que eu li não fala, mas Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele quer andar também. Se você é alguém que ora, alguém vai olhar para você e fala: ei, eu quero ter essa experiência que você está tendo aí. Meu Deus, isso é demais, isso é sobrenatural. Você orou e o cara foi curado. Você orou e Deus abriu a porta de um emprego. Você orou por um parente, Deus falou: eu quero isso. E a pessoa vai falar: eu quero isso na minha vida. Eu também quero isso. Eu também quero andar sobre as águas. Assim como Pedro foi influenciado por Jesus e andou sobre as águas. Ele afundou depois? Afundou, mas ele andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Só Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Todo mundo lembra que Pedro afundou, mas ninguém se lembra que Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Amém? Agora, Jesus, ele era um homem de oração. Lucas 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para quê? Para orar e para jejuar. Jesus cheio do Espírito Santo, diga: Jesus cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para orar e jejuar. Queridos, às vezes a gente fala: eu estou cheio do Espírito Santo. Eu fui lá na igreja e impuseram as mãos sobre mim e eu fui cheio, eu caí. Querido, você pode até ter sido cheio, mas se quando você sai daqui você não ora, quer dizer que você não permaneceu cheio. Você foi cheio, mas você se esvaziou. Porque alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito sempre conduz você a dois lugares: a palavra e a oração. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai acabar ao longo do dia diante da palavra ou com os joelhos no chão falando com Deus. Esse é o lugar que o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos conduz ao secreto. O Espírito Santo nos conduz ao deserto para falar com Deus, para ter uma experiência com Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, como Jesus foi cheio, você tem que ser conduzido a uma vida de oração. Tem que ter essa sede na sua vida de ser um homem e de ser uma mulher de oração. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus curar os cegos, o mudo. Eles viram Jesus curar leprosos. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus fazer sinais, maravilhas, milagres, os mais diversos. Mas um dia eles chegam para Jesus e eles fazem um pedido para Jesus. Eles querem que Jesus ensine a eles uma coisa. E o texto lá, querido, não diz assim, que eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ensina a gente a ressuscitar os mortos. Porque eles viram Jesus ressuscitar os mortos. Não foi ressuscitar os mortos que impressionou os discípulos na vida de Jesus. Não foi quando Jesus deu vista aos cegos que impressionou os discípulos na vida de Jesus. Eles não chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ensina a gente a curar um cego. Não foi ressuscitar os mortos, não foi andar sobre as águas,
porque eles não chegaram a Jesus e falaram: Jesus, como é que é esse negócio? Ensina esse barato para nós, como é que é andar? Jesus, eu quero andar sobre as águas também, ensina a gente, Jesus. Eles não pediram isso. Jesus, como é que transforma água em vinho? Eu vou ficar rico. E como é que multiplica pão então, hein, Joe? Jesus ensina para nós como é que multiplica pão. Eles não pediram isso. Você sabe o que eles pediram para Jesus ensinar para eles? O texto diz, Lucas 11, verso 1, para dizer assim: certo dia, Jesus estava orando. Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Queridos discípulos, eles não ficaram fascinados com Jesus andando sobre as águas, eles não ficaram fascinados com Jesus curando os leprosos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, fazendo o mudo falar. Eles não ficaram fascinados com isso. Quando eles tiveram a oportunidade de dizer: Jesus, ensina para nós queremos aprender. Querido, eu creio que o que fascinava os discípulos é quando eles assistiam Jesus orando, quando eles viam Jesus, como Jesus era intenso, como Jesus amava a presença do Pai, como Jesus fazia tudo para dar uma escapulida e passar um tempo na presença de Deus, depois de um dia extenuante, cansativo, um dia de muita caminhada, muita cura, muito ensino, muita pregação, muita multidão, muito trabalho, onde os discípulos queriam só uma cama para dormir, Jesus queria só um lugar para orar. Quando eles pela manhã queriam só mais um pouco de tempo para ficar na cama e dormir mais um pouco e colocar um delay lá no despertador por mais 5 minutos, mais 10 minutos, Jesus não via a hora de abrir os olhos para ir para um bosque, para ir para um monte, para ir na beira de um lago, para ir para algum lugar secreto e ter o seu TSD, ter o seu tempo a sós com Deus. Querido, eles foram marcados, eles foram estampados com isso na vida de Jesus. Eles viram a intensidade da vida de oração de Jesus, como ele era apaixonado por Deus, como ele gostava de passar tempo com Deus, não simplesmente porque ele precisava, mas principalmente porque ele gostava de estar na presença de Deus, como o amado gosta de estar na presença da amada, um namorado gosta de estar na companhia da namorada, como a gente gosta de estar na companhia de pessoas queridas. Jesus, ele queria estar na companhia do Pai, ele queria estar com o Pai, ele queria estar falando com o Pai, e ele passava horas e horas. Não era cansativo, não era pesado, era prazeroso, não era algo que alguém tinha que ficar lembrando ele, não era algo que alguém tinha que ficar pregando para ele, mas ele não via a hora de acabar as suas tarefas para correr para o seu lugar favorito. E o lugar favorito de Jesus era o lugar secreto, o lugar a sós com Deus. E por essa razão, quando os discípulos eles têm a oportunidade de perguntar: ensina para a gente, Jesus, é isso que eles querem aprender. Jesus nos ensina a orar, nos ensina a orar, nos ensina a orar. A Bíblia diz em Tiago 5,17: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias era simplesmente um homem, mas ele orou. Diga, ele orou. A diferença entre mim e Elias é que Elias orou. A diferença entre você e Elias é que Elias orou. Você quer que essa diferença ela caia por terra? Comece a orar, comece a ter vida de oração. Vá para o seu secreto, vai ter o seu tempo a sós com Deus, que você vai ver Deus fazendo maravilhas através da sua vida. Quando eu voltei da Holanda, estava muito quente como agora em Tupã, e fazia muito tempo que não chovia, e eu vim de um frio de 0 graus, 11 graus, 7 graus,
e cheguei aqui na fornalha de quase 40 graus. E eu estava conversando com esse pastor amigo meu lá na Holanda. A gente agora se fala semanalmente, a gente ora junto, a gente tem um tempo junto. Então eu falando com ele, que aqui estava muito quente, não chovia. E aí ele falou assim: profetiza aos ossos, homem de Deus. Porque eu preguei lá a palavra, tem jeito sim. Rapaz, aquele momento me deu uma indignação no meu coração. Patrícia estava, não sei se estava no quarto, na sala onde que ela estava. E eu então saí no quintal, fechei a porta e fui lá no quintal. Não sei se os vizinhos ouviram, mas eu olhei para aquele céu, tinha poucas nuvens. Eu falei: Deus, se eu sou homem de Deus, em nome de Jesus, hoje vai chover em Tupã. Senhor, manda a chuva. E eu agora ordeno que as nuvens se formem e que a chuva venha chuva sobre Tupã, em nome de Jesus. Que ele não deu algumas horas, o tempo começou a fechar, o vento começou a soprar, e eu filmei, está no meu celular. Choveu, mas choveu sobre Tupã. Filmei e mandei para ele. Eu falei: obrigado por ter, me encorajado assim. A palavra foi desafiado mesmo, não foi encorajado. Você não é homem de Deus, profetiza para os ossos. Eu fui para Marília no congresso, passei por Pompeia, fui abastecer lá no posto de Pompeia. Eu falei para o rapaz: e aí, como é que está o clima aqui? Como é que ele falou? Rapaz, está seco, está difícil, não chove. Falei: não choveu aqui não? Não, Tupã choveu. Ah, mas aqui faz tempo que não chove. Eu virei para ele e falei: pois hoje vai chover, em nome de Jesus. Ele olhou assim para mim: tomara. Falei: não, estou falando para você, hoje vai chover, em nome de Jesus. Abasteci o carro, entrei no carro e fomos para Marília, para o congresso. Voltamos, quando estávamos chegando em Pompeia, chuva. Chegamos em Tupã, não estava chovendo. Depois nós ouvimos na internet, estava tendo rodeio, cancelaram o rodeio naquele dia. Não teve rodeio do tanto que choveu naquela noite. Cancelou. Então, se alguém está procurando eu culpado, não sou eu, foi Deus que mandou a chuva. Atos 16, 25 a 26 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. Diga: todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. Queridos, você sabe o contexto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Ele encontra uma mulher que estava endemoniada. Ela tinha um espírito de adivinhação, e ele expulsa o demônio daquela mulher. O que acontece? As pessoas ficam bravas porque elas tiravam lucro das adivinhações daquela mulher. Ela era uma escrava, e os seus donos lucravam em cima da desgraça dela. E ao então ela ter sido liberta, os donos dela fazem uma acusação, e aí vem a guarda, vem e aí prendem Paulo e Silas. E meia-noite, Paulo e Silas, eles estão na prisão, acorrentados num tronco, mãos, pés acorrentados, mas eles não estão reclamando, eles não estão murmurando, eles estão cantando, eles estão louvando a Deus. Antes de serem presos, eles levaram chicotadas, as costas estavam sangrando, cortadas de chicote ou de varadas, e eles estão ali louvando a Deus. Mas além de louvar a Deus, eles estão orando. E quando eles estão orando, o que acontece? O texto diz que um terremoto acontece. De repente, querido, esse de repente, diga de repente. Você está uma vida financeira que está um problema, está um caos, mas de repente, você está procurando um emprego, de repente, tem alguém doente na família, de repente, você está com um problema no casamento, de repente, você está com um filho com um problema, de repente. Eu quero dizer para você que esse de repente, ele só vem sobre a vida daqueles que oram. Esse de repente, ele não acontece para aqueles que não oram. Esse é um de repente de Deus.
sobre a vida daqueles que têm vida de oração. De repente, Paulo e Silas estão ali orando, eles estão louvando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E o que acontece? Todas as portas se abriram. Eu quero dizer para você que tem porta na sua vida que ainda não foi aberta, mas Deus quer que se abra, mas ainda não foi aberta, porque não teve um de repente na sua vida, porque você não tem orado. Existem portas na sua vida que só vão se abrir se você tiver vida de oração. Existem portas que Deus quer abrir para você, para a sua casa, para a sua família. Essas portas só se abrem com oração. Essas portas só se abrem com jejum. Deus está esperando você clamar, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E você, Jesus diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. Vocês não têm, porque vocês não pedem. Peçam e receberão. Batam e a porta será aberta. Muitos de nós não temos, porque não pedimos, porque não oramos, porque não temos vida de oração. A gente tem que bater em porta de banco, a gente tem que bater em porta de amigo, a gente tem que bater em porta de agência de emprego. Mas se você batesse na porta do céu, as portas já estariam abertas para você há muito tempo. Pare de perder tempo e bata na porta do céu, em nome de Jesus. Mas não só isso, não foram só as portas que se abriram, as correntes se soltaram. Tem muita gente presa, tem muita gente presa em vício, tem muita gente presa em depressão, tem muita gente presa a correntes do inferno na sua vida, na sua casa, a corrente de vício, a corrente de desânimo, a corrente de depressão, corrente de tristeza, correntes de amargura, correntes de briga, correntes de dissensão, correntes de falência. E essas correntes, elas só vão se quebrar na sua vida com oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Quando você tiver vida de oração, louvor, oração, jejum, oração, louvor, jejum, não há corrente do inferno que resista a uma vida de oração, a uma vida de adoração, a uma vida na presença do Senhor. Amém, querido? É desse jeito que as correntes se quebram. As correntes de todos se soltaram. Ah, querido, mas não foram só a corrente de Paulo, foram as correntes de todos. A sua oração não beneficia só você, não. Tem muita gente ao seu redor que está esperando as manifestações do Filho de Deus, dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o mundo, ele anseia com expectativa as manifestações dos filhos de Deus. Há pessoas que estão na dependência da sua oração. A sua casa, o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho. Pessoas que podem se beneficiar. Quando você começa a orar, o seu comércio vai ser abençoado, a sua escola vai ser abençoada, o seu bairro será abençoado. E as pessoas que mesmo não conhecem Deus, elas saberão que foi através da sua oração. E sabe como isso aconteceu? Último texto, Apocalipse 8. Versos 3 a 5, diz assim: outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso, diga muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos. Tinha muito incenso porque tinha muita oração. E a pergunta que eu faço para você é muito incenso ou pouco incenso? Levante sua mão direita e fale: em nome de Jesus, é muito incenso. Porque Deus está fazendo uma decodificação genética do meu espírito hoje. Ele está me reprogramando para ser um homem e uma mulher de oração em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Querido, em nome de Jesus, você terá noites arruinadas, você terá finais de semana arruinados, você vai ser alguém viciado em oração em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai te pegar nessa noite, e Ele vai te acordar às madrugadas, você vai vir nas alvoradas, porque Ele vai pegar você, e Ele vai te levantar para ser um guerreiro e uma guerreira de oração em nome de Jesus. Mas voltando ao texto, muito incenso para oferecer com as orações dos santos, sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve o quê? Que mais? Que mais? Que mais? Eu acho que agora você entendeu onde que veio o terremoto de Paulo e Silas, sim ou não? Que negócio é esse que tem a ver terremoto com oração? Que ele tem tudo a ver, terremoto e oração. A tua oração chega no céu, ela é recolhida, ela é colocada o incenso, oferecida para Deus, depois brasas são colocadas e são derramadas sobre a terra, e aí ela desce para a terra em forma de raios, em forma de trovões, de vozes. É isso que a tua oração faz. A oração da Dona Maria bate no céu, e ela volta como um relâmpago, ela volta como um trovão, ela volta como um terremoto na terra, querido. Você é um provocador de terremoto. Fala para o seu irmão, você é um provocador de terremoto, em nome de Jesus.